a minha palestra aqui hoje é sobre a utilização do Mongo no Rails, mais especificamente do Mongoid, que acho que quem estava na palestra da Local Web eu nem sabia, mas ele já deu algumas... mostrou algumas coisas do Mongoid, mas aqui a gente está mais voltado realmente para modelagem de documentos e como que você modela isso dentro de uma aplicação Rails também. Então, basicamente, a agenda aí é essa, o Mongoid, todos os passos aí de utilização. E, por fim, eu vou falar de alguns cases na Abril também, onde a gente está usando o Mongo e o Mongoid em alguns casos também. Então, vamos lá. Aqui são as versões que eu estou usando, o código de exemplo, eu coloquei tudo no GitHub, lá se alguém quiser dar uma olhada depois. O Mongoid, boa parte da apresentação eu fiz baseada no 2.4.11, mas alguns dias atrás eles lançaram a versão estável da 3.0. Só que eu falo das diferenças, tal, então acho que a gente não vai perder muito nesse sentido. Mas recomendo bastante que quem vai começar projetos novos já comece aí no 3, porque tem bastante coisa legal para utilizar. Bom, setup. Bom, quem já está usando Rails aqui? Quem já usa Rails? A maioria. Então, são programadores que já usam Rails estão interessados no uso do Mongo mesmo, né, em cima desse cara. Então, aqui seria criar uma aplicação sem o Active Record, que é o ORM para... Bom, o ORM tem que ser para relacional. Aqui você adicionando o Mongoid, a gen do Mongoid. Na versão 2.4.11 você precisa do Bison, a extensão do Bison para usar. Na versão 3 já não precisa mais, porque eles já não usam mais essa implementação, usam uma própria lá. E por fim, Bundle Install, você tem um ambiente para trabalhar com Rails e Mongo aí. Depois disso você gera uma configuração, tem um generator do Rails para gerar a configuração, e esse é o modelo que ele gera para o 2.4.11, até o 2.4.11. Né? No 3.0 isso mudou, agora no 3.0 você tem sessões, você pode definir mais de uma sessão, etc. Então, só que se você instalou a gen 3.0, ele já gera o modelo dessa configuração para o modelo novo. Então, é só dar uma olhada, a documentação é bem completa, inclusive o modelo que o 3 gera tem muito mais documentação no próprio arquivo para utilizar. Com isso você tem um ambiente local para desenvolvimento pronto, é só realmente começar. E lógico, o MongoDB rodando, né, porque vai precisar, no caso aqui está usando localhost. Aí a gente começa com a definição de documentos, né, o que vai mapear que são os models na tua aplicação, que estão mapeados para documentos no MongoDB. É importante que, principalmente para quem vai usar o Mongo junto, numa aplicação que também usa o Active Record, então fazendo uma aplicação híbrida aí com o Mongo e um banco relacional, quando você instala o Mongoid, ele substitui esse generator. Então, todo model que você criar, ele já vai criar para o Mongoid. Se você quiser usar o Active Record, algum model Active Record, você tem como passar Active Record, model, ele gera um model para você do Active Record. Então essa é a cara de um model aí usando o Mongoid mapeado para o MongoDB. Se dá um include nesse módulo do Mongoid, que é o documento, e começa a definir os campos do teu modelo. Claro que pelo MongoDB ser dinâmico, você não necessariamente você precisa declarar esses campos aqui, mas a gente vai ver aí no decorrer que tem algumas vantagens e desvantagens aí de usar. Desvantagens, na verdade, são poucas, né? Mas as desvantagens. E aí, com essa definição, você começa a trabalhar já com esse modelo. Você tem métodos, tanto quando você declara os campos ali, você passa a ter accessors desses campos, então você consegue acessar um product.description ou utilizando os métodos genéricos aí, que é o write attribute e o read attribute. A gente vai ver que esses métodos são importantes para trabalhar com atributos dinâmicos. Quando você não declara ou uma base de dados do Mongo legada que você não conhece todos os campos, tal, é mais seguro você trabalhar com esses caras aqui, com os métodos genéricos ali de leitura e escrita, né? Validações. O Mongoid é totalmente baseado no Active Model do Rails, então todas as validações, todos os recursos de scope e tal, são os mesmos que você teria no Active Record. Então, validações funcionam da mesma forma, que eu só vou mostrar um exemplo, mas tem dezenas de validações que você pode usar, inclusive validações customizadas, tal, mas isso vocês podem ver na documentação do Active Model, todas as opções aqui. Aqui no caso eu estou validando o título,
tem que estar presente e tem um tamanho máximo, por exemplo. Isso é validação no model, não tem nada a ver com o MongoDB. Para o Mongo, isso colocaria qualquer coisa lá. Isso é validação realmente no modelo. E aí, com isso, você passa a ter todos os métodos lá numa aplicação, para quem, acho que a maioria aqui já está trabalhando com Rails, conhece, e funciona exatamente da mesma forma. Então, com esses recursos, por exemplo, aquelas aplicações de formulário, quem usa um Simple Form, tudo vai funcionar exatamente igual como funcionava usando um banco relacional com Active Record. Bom, é isso aí. Atributos dinâmicos, como eu estava falando. Alguns campos você não precisa declarar no modelo. Você pode simplesmente ir lá e querer adicionar algum atributo ou ler algum atributo que existia na coleção, no documento, sem ter declarado. O problema aqui é, se você está usando um atributo dinâmico, você passa a não ter os accessors ali no teu modelo. Então, por exemplo, eu não declarei um price lá naquele modelo, se eu acessar product.price, ele vai lançar uma exceção, porque não existe aquele método no modelo. Então, as formas seguras de se fazer isso é com ou anotação de hash ali, que você coloca o atributo que você quer usar, ou com read e write attribute para usar esses caras. Aí ele te retornaria null, ou se não, você consegue atribuir normalmente, salvar, e isso vai ser persistido no Mongo. Alguma pergunta até aqui? Alguém quer? A gente não deixar passar? Então, beleza. Bom, esse comportamento do model de permitir que você trabalhe com atributos dinâmicos ou não, você pode desativar ele completamente na aplicação e trabalhar só com os campos que foram declarados no modelo. Se é uma aplicação nova e que você está construindo todo o esquema esquema, entre aspas, né, do MongoDB, você consegue trabalhar com isso normalmente porque você sabe exatamente que a tua aplicação controla todos os atributos que estão lá. Se você está pegando, o que não deveria, né, mas duas aplicações acessando a mesma base ou alguma coisa assim, isso aí já fica mais complicado trabalhar dessa forma, ou com uma base legada, alguma coisa assim. Isso aí. Atributos protegidos. Assim como no model tradicional do Rails, por causa do Active Model, você tem como proteger atributos. O que isso significa? Se você proteger, por exemplo, o password aqui, você declara ele como atributo protegido, você não consegue alterar o valor desse cara com o que se chama de mass assignment. Né? Você passar, por exemplo, nesse cara aqui, eu crio um usuário e tem um campo que é o campo protegido password. Então eu não posso passar o password aqui porque ele não aceita. Do mesmo jeito, quando eu dou um update e passando o password com outros campos, ele simplesmente ignora os atributos protegidos e vai escrever só o que não é protegido. Então a senha continuaria igual ali nesse exemplo e ele alteraria o nome para o que você passou. Isso é bem importante, por exemplo, com passwords, IDs ou roles de usuário e coisas do tipo, que é bem comum usar. No Active Record você tem como desabilitar por exemplo, todos os campos serem protegidos, a não ser que você diga o contrário, fazer lista branca. No Active Record você tem isso como configuração, no Mongoid ainda não. Mas é possível, é bem fácil encontrar o exemplo, inclusive, que você cria um initializer para o Mongoid, sobrescrevendo o método lá daquele módulo Mongoid Document, e você consegue ter esse mesmo comportamento. Só não é tão trivial como é através de configuração do Active Record. Vocês estão vendo? Eu cito bastante o Active Record porque, além de ser baseado no Active Model, também acho que a audiência, a maioria das pessoas aqui já está acostumada, acho que é mais fácil fazer a associação. Criação de alias. Isso está disponível só no Mongoid 3. Na verdade, já você consegue usar essa sintaxe no Mongoid 2 alguma coisa, mas ele só funciona para você fazer atribuição de valor. Na consulta você não consegue, ainda não funcionava. Tanto que nem consta na documentação do 2, acho que estavam fazendo a implementação, mas não tinham liberado. No 3 você já tem esse cara. Para que serve isso? Né? Como o Mongo trabalha, não tem esquema, ele tem que gravar em cada documento o nome do campo e o valor associado a ele. Se você, para coleções realmente muito grandes, você usar nomes de campo extensos, isso vai ter um impacto também na quantidade de dados que você está armazenando e trafegando, etc. Então, é uma boa prática você usar nomes curtos para isso. O Mongoid, com essa funcionalidade de alias, você consegue manter o teu modelo com uma semântica rica para quem está usando esses modelos e, ao mesmo tempo, ter essa vantagem de guardar
menos informações em cada documento aí nas coleções. Então a sintaxe é essa: você declara o nome real do campo e como que você vai querer acessar ele no teu modelo. Na verdade, as duas formas você vai conseguir acessar, né? E aí, nesse caso, você consegue fazer coisas como essa. Você cria um cara usando o title. Se você olhar os atributos ou olhar no Mongo diretamente, você vai ver que a coleção ele tem só o campo T ali sem a descrição completa. É um recurso bem legal e, principalmente, a gente tem bases grandes que fazem, você vê que dá uma diferença razoável aí você guardar esses campos dessa forma. Persistência. Então, até aqui a gente olhou basicamente como modelar os teus documentos e passar a ter esses modos agora para você utilizar. Persistência é como que você vai criar esses modelos a partir daí. São basicamente os mesmos métodos que tem lá no Active Record pelo Active Model. Aí tem algumas diferenças. Por exemplo, o Update Attribute, ele bypassa todos os callbacks que você definir no model. Callbacks no Rails, você pode definir um before save, before create, after create. Tem uma série de callbacks que você pode definir. Esse update attribute, que é no singular, ele vai bypassar tudo isso. Então, de alguma forma, você tem que manter esses caras lá. Ele simplesmente manda o comando para o MongoDB fazer uma alteração e não vai validar nada. Isso são atributos de instância aí dos modelos, né? Além desses, tem métodos de instância e métodos de classe para você criar, destruir uma coleção e apagar. Aqui é a mesma coisa, o delete all bypassa todos os callbacks. Ele simplesmente manda um comando baseado aqui a gente está falando de um modelo específico, né, de um documento. Depois a gente vai ver que tem as criterias que você consegue fazer isso em cima de queries e tal. Qual que é a diferença? O destroy all ele roda os callbacks, o que significa que ele vai ter que buscar o documento, carregar aquilo em memória para rodar as validações que você tiver. O delete all não, ele manda o comando direto, não tem que trazer nenhum documento e apaga o que tiver lá. Tem a utilização, os casos em que você vai precisar dos dois aí. Além disso, todos os métodos de persistência atômica do Mongo você também tem em uma instância específica de documento. Incrementar, pop, push, eu acho que isso já está sendo bem discutido nas outras tracks. Aí a gente não tem... e a documentação é bem tranquila dessa aí, tanto no 2 como no 3. Aqui um detalhe importante. No Mongo 3 você tem aquela sintaxe de usar os alias, só que para operações atômicas você tem que usar o nome do campo, você tem que passar o nome do campo real. Porque senão isso parece ser um bug, né? Porque já que você define, ele deveria transformar isso antes de mandar o comando. Mas senão ele realmente duplica lá. Se você declarou seu title como T e aí passou title aqui, ele deixa o T como estava e cria um novo atributo title. Isso eu descobri inclusive fazendo a palestra. Vou ver se eu passo para os caras lá para ver se isso realmente era um comportamento esperado ou não. Bom, aí aqui a gente chega na parte de consultas. Até agora a gente estava falando só de trabalhar com uma instância específica de documento lá do seu model. Todas as queries no Mongoid são baseadas nessas criterias, ou critérios, né, traduzir para não enrolar a língua aqui. E eles têm essa característica, são encadeáveis, então você vai montando a sua query com todos os métodos disponíveis, que basicamente são os mesmos que a gente tem no MongoDB, o in, o where. O where, na verdade, é a query padrão lá que a gente usa mais comumente, né? Inclusive, você pode passar o in ali a um greater than, tá vendo? Você tem essa anotação de passa o campo e um operador, e vai concatenando em cada um desses caras, passa a ordenação. Então, a sintaxe é bem parecida, os nomes dos métodos são bem parecidos daqueles que a gente usa direto no MongoDB. E aí o que acontece? Aqui, todos esses caras que estão aqui em cima, eles utilizam lazy evaluation. Então, nada do que eu estou fazendo aqui, encadeando esses critérios, nada disso aqui tocou no banco ainda. A gente só está montando uma query, ele está montando um estudo em memória, e ele só vai usar esse cara de fato quando você for iterar através do resultado ou chamar um método count, alguma coisa assim, que vai realmente precisar bater no banco e trazer os resultados. Então aqui, por exemplo, poderia ser um controller que você tem parâmetros opcionais, você vai montando todo o teu critério de busca e no final você vai usar esses caras. E ele funciona como uma coleção, você pode fazer todos os métodos que você faz numa coleção normal ali, num enumerator. Alguma dúvida até aqui? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Então, beleza.
que mais? Bom, aqui estão todos os métodos que você pode usar para criar os critérios. Aqui são métodos de classe. Como eu falei, mapeiam diretamente para os métodos disponíveis no Mongo para montagem de queries. E além disso, tem algum syntax sugar aqui para você montar queries como, sei lá, model, where, não sei o que, não sei o que, and. O and, na verdade, é praticamente igual ao where. Você passa as mesmas coisas, mas é só para ter, semanticamente, ficar melhor ali na hora de fazer uma query. O distinct já é uma forma de agregação aqui, né, para você pegar valores distintos de um campo, etc. Então é isso no criteria. Bom, aí voltando lá para os nossos models, ali para você fazer qualquer tipo de query, etc. E os escopos nomeados funcionam exatamente como no Rails. Até porque isso é uma função do Active Model, né? Então você pode definir escopos aqui, define as queries. Você pode reutilizar escopos que você definiu em novos escopos, por exemplo, esse aqui. Então, os publicados têm o status tal, os available, quantidade maior que 0 e publicados. Então, aqui está aquele end que a gente falou lá atrás, que é só para criar uma semântica melhor. Parâmetros, escopos nomeados com parâmetros, né, que você usa o lambda aí. E é isso. Mais algum detalhe? Tá. Então aqui você simplesmente você está definindo critérios aí. Qual que é a diferença de você usar um cara, para quem não está muito acostumado com esses escopos, né, usar um cara desse ou definir um método que faria essa query e traria o que você quer. Esses caras você pode combinar em qualquer ordem dentro desse modelo, mesmo nos critérios que você vai encadeando lá. Lá no final você pode chamar esse cara, combinar e etc. Então é um cara bem legal e que permite você ter uma semântica como essa, né? Então, produtos disponíveis com keywords, ele vai juntando esses caras e só na hora que realmente isso aqui, no fim, ele te retorna uma criteria. E ali em cima você vai usar como qualquer uma que você já tinha lá. Além disso, de trazer resultados, também pode aplicar operações atômicas em cima daquela query que você está fazendo, exatamente como no MongoDB. Então você tem todos dado uma criteria que seleciona um conjunto de documentos, lá você pode utilizar qualquer método desse para alterar, para apagar, etc. Aqui é a mesma coisa, delete all, destroy all, delete não roda callback, o destroy all roda os callbacks. Para o criteria isso é mais importante ainda, porque você pode ter um conjunto grande de documentos que você está trazendo ali, e se você rodar um destroy all, ele vai ter que carregar todos aqueles caras em memória, rodar callbacks para poder apagar. Então, nesse caso aqui, o delete all, em muitos casos, é melhor, porque você realmente já sabe que aqueles documentos você vai apagar sem rodar nenhum callback. E mandando um único documento para o Mongo que vai fazer todo o trabalho. Então, aqui um exemplo, eu vou fazer uma query com produtos que tenham essas keywords e dar um update num campo categoria. Isso aí. Ou, mais um exemplo do destroy all para os unavailables. Tá, operações atômicas sobre criterias. Isso também... No Mongoid 2.4, a única opção que você tem é o add to set, aquela operação de se adicionar elementos num array que já existe no documento. No Mongoid 3, eles já estenderam isso para todas as operações que tem disponíveis no MongoDB. Então você tem uma criteria, roda um cara desse, ele manda um comando só, acha os documentos lá e o MongoDB faz todo o trabalho sem trazer nada disso para a tua aplicação. Esses caras, do mesmo jeito, você tem que usar, se estiver usando alias de campo, lá você tem que usar o nome real do campo e não os seus alias. Então, aqui, mais um bugzinho que eu encontrei. No model, quando você está falando em um documento, você pode passar dessa forma, né? Você dá um add to set, passa o campo e um array de elementos que você quer adicionar. Ele trata isso e manda um comando each, que ele vai dar um add to set each, colocando cada um daqueles elementos, né? No caso aqui, o add to set ele só adiciona elementos que ainda não existem no set. Mas para o criteria ele tem um problema que mesmo que você passe um array aqui, ao invés de ele colocar cada elemento do array, ele vai inserir esse cara como um sub-array dentro do array que já existia lá. Então aqui você tem que passar explicitamente o each para ele pegar cada um desses caras e colocar lá. O bom disso é que você tem essa liberdade de passar os comandos, você vê que tem até o cifrão ali, passar os comandos do MongoDB diretamente. Então, ele repassa isso para o driver e dá para você ter alguns workarounds aí para esse tipo de problema. Mas funciona normalmente como funcionaria lá, só tem que ficar esperto com isso.
Ok, então a gente passou agora para as associações. A gente falou das queries, definição de modelos, queries e agora as associações. Primeira delas, embedded. Quantos daqui assistiram aí a palestra do Schema Design lá que teve agora há pouco? Tá, então a gente já estão sabendo tudo aqui. Para mapear uma relação embedded 1 para N. Então, no nosso exemplo, eu tenho um produto e esse produto tem vários comentários associados a ele. Então, eu tenho a classe product, que embeds many comments, e uma classe comment que é embedada, com perdão da palavra, num documento product. O detalhe aqui é que o comment, que é uma dúvida que eu vi surgindo bastante aqui, né? Mas tá, então, se eu quiser ver todos os documentos, todos os comentários, como é que eu vou fazer isso? Assim, não, o embedded não é para isso. O embedded ele existe dentro do escopo daquele documento onde ele está inserido. Então, os comentários como se fosse uma coleção dentro daquele documento, dentro de um documento de produto. Então, você não tem como criar um comment. Você tem a classe comment, mas você não tem como dar um comment.create, porque você não tá dentro de um escopo de produto, né? Isso a gente vai ver um pouquinho aqui. Então, como que você faria para criar um novo comentário? Você tem uma instância de produto, tem uma coleção. Quando você define aquele has-many, ele passa a ter um accessor daquele de comments, e aí você consegue criar. Então, eu tenho o produto, então você tem um contexto do produto e vou criar um novo comentário dentro desse produto. E ele existe só ali dentro. Não tem nenhuma maneira fácil de você consultar todos os comentários de todos os produtos, etc. Ele é uma coleção dentro daquele documento. E aí aqui é a semântica que o Mongoid te dá para trabalhar com esses caras. Como eu falei, ele é uma coleção dentro do documento. Então você tem todos os métodos lá de criterias para usar e fazer queries dentro desses comentários, por autor e etc. Esse último caso aqui, por exemplo, quando você faz uma query como essa, ele vai te voltar os produtos que tem comentários desse cara, e não os comentários que tem aqui. Então ele te retorna a lista de produtos, e aí você tem os produtos e você pode iterar. Só que cada produto desse tem mais comentários, não tem só esse. Ele simplesmente vai dar match lá e trazer os produtos. Então, se você realmente precisa iterar sobre os comentários ou mostrar esses comentários fora de um escopo de produto, ou de qualquer outra classe que faça o embedded aí, você precisa transformar esse cara numa coleção mesmo e aí fazer o relacionamento, como a gente vai ver, que é por referência. Então, o segundo exemplo aqui que eu dou são categorias. Categorias, num site de e-commerce, você vai ter que listar essas categorias, buscar por produto por categoria, etc. Então, faz mais sentido você ter esses caras fora, como uma coleção diferente da de produtos. Então, a semântica é essa. Então, um produto pertence a uma categoria e uma categoria tem vários produtos associados. E aí, a semântica que a gente ganha com isso é esse tipo de coisa. Então, produto, quando a categoria aqui em minúsculo são objetos, né? Uma categoria específica. Isso aqui funciona no Mongo 3, que é comum, por exemplo, para quem já trabalha com Active Record, que você passar o objeto para lá e ele já faz a mágica ali de pegar o ID e fazer a query pelo ID. No 2411 isso não funciona. Você tem que, de fato, passar o campo ID ali e o ID da categoria que você está procurando. Aqui adicionando, eu tenho uma categoria específica, ela tem um conjunto de produtos. Aí eu posso criar um novo produto com essa sintaxe aqui. Simplesmente crio uma nova instância, passando o operador ali de push, e ele cria um novo produto já fazendo a associação dos dois lados e tal. E aqui uma busca. Tem uma categoria específica, me traga todos os produtos que tem os keywords game PS3. Ok. 1 para N, agora N para N. A sintaxe é essa. Então você tem um produto, tem vários, pertence a um e tem várias tags. E as tags é a mesma coisa. Ela pertence a um determinado produto e tem vários produtos também. Deixa eu ver mais algum detalhe. É isso aí. Então, qual que é a semântica que você vai ter? Eu tenho um determinado produto, um conjunto de tags, posso adicionar novas instâncias de tag ali. Ou criar você tem também no produto, você cria uma nova tag, ele já vai criar um documento na coleção de tags e associar esse cara a esse produto específico. A semântica aqui não tem nenhum açúcar aí, então você tem que passar o tag IDs e passar os IDs, você não pode passar objetos direto aqui que ele não faz a transformação. Mas aqui seria, me traga todos os produtos que tem as tags que eu estou passando aqui.
aqui você está manipulando o array de referências, né, de tags desse produto específico. Naquele relacionamento que a gente viu ali quando você declara, tem algumas opções que você pode passar do que vai acontecer quando se você exclui uma tag daqui, o que acontece? Ela fica órfã lá ou se ela também tem que ser apagada ou não, tudo isso você especifica como opções no relacionamento ali. Por padrão, ele deixa esse objeto que é referenciado órfão, né? Caso ele não seja, esse é o padrão que eles chamam de nullify, um negócio assim. E aqui o que a gente tem? Eu tenho uma instância de tag, todos os produtos, e aí eu estou adicionando a todos esses produtos uma determinada keyword. Então, sempre que você tag products, ali você consegue executar todas aquelas operações de criterias que você tem lá no módulo separado. Então, a sintaxe fica realmente bem tranquila de se trabalhar com esses caras aí. O que mais? MapReduce. O suporte ao MapReduce no 2.4.11 é praticamente nada. Ele simplesmente tem um método aqui que ele vai passar isso diretamente para o driver do MongoDB para Ruby, passando as funções MapReduce e um hash de opções aí. É JavaScript direto, essas duas funções. Isso aqui é simplesmente uma sintaxe, para quem não conhece, para declarar uma string inline aqui. E um hash com as opções. As opções mapeiam diretamente também lá com as opções de MapReduce do MongoDB. Nem dá para entrar discutir muito MapReduce, que é assunto para algumas palestras, não só uma. A única coisa que a gente usa aqui é que, por exemplo, na query você tem como usar todas as criterias que você cria lá. Você tem esse método selector que ele te dá um hash exatamente como é usado no driver do MongoDB para Ruby. Então, é uma forma fácil para você não ter que declarar tudo de novo. Você já pode usar todos aqueles scopes que você tinha lá para passar a query aqui. E aí, quando você executa esse cara, aqui no caso é um exemplo, a gente vai contabilizar as ocorrências de keywords nos produtos, então ele vai passar por todos os produtos contando o número de vezes que uma determinada keyword está sendo usada. Quando você executa esse cara, você vai passar diretamente a coleção que você vai executar isso, e tem esse método MapReduce com esses caras, ele simplesmente passa para baixo. E o resultado é um hash como esse aqui, que é exatamente todas as informações que retorna lá no MongoDB quando você executa um MapReduce diretamente. Então, o results com as keys que você passou, todos os dados que você foi emitindo lá, e aqui informações da execução, né? Quantas emissões você fez, quantos reduces, etc. No Mongo 3, tem algumas facilidades a mais. Isso aqui é a sintaxe do 2.4. No 3.0.0 você já tem isso aqui. Lembra que lá a gente tinha esse hash options e a gente passava uma opção lá, query, com a query que você queria fazer. Aqui você já pode utilizar os critérios que você tem, os escopos nomeados, como se estivesse fazendo uma query, e no final você passa um método MapReduce. Então ele já sabe qual é a query em qual query ele vai executar, ele já pega do escopo que você está. Mas as funções MapReduce são as mesmas. E basicamente aquele hash options ali, ele foi todo transformado para métodos aqui dentro. Então, a partir de agora você tem um objeto chamado MapReduce mesmo, que é retornado ali quando você faz a chamada, e aí você tem uma série de métodos dele que são esses caras aqui. Então você tem o out, que é a opção para onde ele vai mandar, se é para uma coleção nova, ou se é inline, se vai sobrescrever, se não vai, todas as opções que você tem para MapReduce. E esses caras, o que eles fazem, na verdade, ele facilita um pouco trabalhar com aquele hash que eu falei que era o resultado da execução do MapReduce. Então, todas aquelas informações agora você tem através desse objeto MapReduce para facilitar. Então, dá uma semântica ainda melhor, aí, mais orientada a objeto para trabalhar com aqueles caras. E é isso. Agora, agora eu vou entrar na parte dos cases lá da Abril, se alguém quiser fazer perguntas aí, pois não. Então, como eu falei, quando você está encadeando métodos lá, ele é lazy evaluation. Então, enquanto você está encadeando mais parâmetros para montar uma query, ele está fazendo tudo isso em memória. Ele não mandou nenhum comando para o banco. Quando você tentar, de fato, usar o resultado daquela coleção, né, por exemplo, com it ou um count distinct, aí sim, ele pega aquela query inteira, manda o comando, executa lá e traz.
E ele não vai trazer toda, por isso que tem os cursores lá também. Aquilo ali ele está fazendo um wrap de um cursor do driver do MongoDB e ele vai trazendo em chunks, né? Tanto que tem um parâmetro que você pode até passar que chama batch size, que ele vai te falar assim, de quantos em quantos você quer trazer. Então pode ser, eu acho que o padrão é de 1000 em 1000, mas você pode mudar isso e ele vai trazendo esses caras e executando. Então era essa a dúvida? Mais algum... O ID, o Mongoid acaba usando o ID do próprio MongoDB, do _ID. Sim. Ele cria esse cara e usa aquele cara mesmo. Não tem mais o ID só, ele passa a ser um... Tanto que você pode até ter esse campo ID, mas vai significar outra coisa. É um campo teu. Não é... Tem até também o campo underline type que ele vai usar no caso de herança e tudo mais. Então vamos lá, rapidinho, que eu acho que já estou bem... Não tão bem, mas estou estourado. Os casos na Abril. Alexandria é uma plataforma de publicação da Abril, de publicação de conteúdo nos sites, em todas as marcas que a gente tem. Na verdade, nem todos os sites da Abril estão na Alexandria, isso está em processo de migração. E é um dos casos que a gente usa o MongoDB. A gente está usando para isso aqui: matérias, metadados de imagens e vídeos, concursos culturais, estabelecimentos e outros domínios que a gente está desenvolvendo. Cada um desses caras aqui é um database diferente, não é um sistema só, isso são vários sistemas que fazem isso, mas todos eles usando Mongo. Isso aqui, hoje, a gente está com cerca de 300 mil documentos aí somando todos esses caras. A estrutura que a gente tem é master slave, com Mongo 1.8 ainda, uma máquina bem grande com 12 núcleos e uma outra um pouco menor porque eu não sei qual é a especificação, não deu tempo de pegar, mas fazendo slave, o nosso backup de luxo aí, né? Mas a gente já montou um cluster com réplica 7 para usar nesses caras, com 7 servidores, isso a gente vai migrar com o tempo, mas para esse tipo de coisa aqui a gente tem 3 níveis de cache na frente, então não é uma coisa que realmente tem um volume tão grande acessando o Mongo diretamente, porque tem outros níveis de cache aqui, tem Solr para fazer busca, uma série de coisas, então é um repositório de dados mesmo. Loja IBA, que é uma loja da Abril de conteúdo digital. A gente usa... Basicamente, isso aqui são sistemas de API que estão por trás, não é a loja especificamente, mas o que a gente tem nesse cara são metadados de publicações e log de transações, que também é uma coleção bem grande, aí, principalmente para troubleshooting, auditoria e tal. Então, aqui a gente está falando 5 milhões de documentos e uns 30 mil documentos de publicações lá. Também o setup desse cara, Mongo 2.06, que inclusive atualizaram essa semana, aí, quando saiu esse cara lá. MongoID 2.4.11 e tem Mongo Mapper também, que, como falei, são aplicações diferentes, cada um dos serviços tem uns que estão usando um ou outro. Sim. Então, tem alguns projetos que começaram usando o Mongo Mapper, só que o Mongo Mapper, toda a semântica dele é baseada no Data Mapper. Então a gente tem times que estão bem mais acostumados com a semântica do Active Record e é bem mais fácil para trabalhar. Mas basicamente são questão de gosto aí, porque a funcionalidade em si você acaba tendo... As duas são baseadas no driver de Ruby, então você tem as mesmas funcionalidades. Desculpa, não entendi. Então, eu particularmente não uso nunca usei em projetos de produção o Mongo Mapper. Os projetos que eu estou trabalhando com Mongoid. Mas teria que dar uma olhada. Eu não sei como que está sendo a evolução do Mongo Mapper nesse caso, não. Mas eu acho que sim. Eu acho que deve estar evoluindo tão bem quanto. Né? O setup aqui, 2 servidores master slave para as publicações e o servidor de log, como são dados que não são tão críticos, a gente usa um servidor só. Aqui só voltando, isso é uma solução híbrida, tem Mongo para algumas coisas, banco relacional para outras. Abril Educação, um projeto novo, começou há pouco tempo, a gente vai usar principalmente para esse tipo de documento aqui. Já está usando o MongoID 3, que inclusive saiu essa semana, também 2 servidores com master slave, são estruturas relativamente simples aí. E essa solução 100% Mongo para todos os dados, lá a gente quer usar só Mongo nesse caso. Clica por ter, que é um agregador de moda da Abril, de produtos de moda. A gente não tem transações dentro dele, mas é simplesmente para mandar audiência para os sites de e-commerce de fato. E o que a gente está usando aqui é para tracking de eventos, então todos os leads que são gerados ali, quando você clica e vai para uma loja, etc., tudo isso é gravado no Mongo e aí a gente tem uma série de processamentos em cima desse cara para gerar relatórios, gerar billing e tudo mais. O que fica na base de fato está em torno aí de 10 milhões de documentos de tracking.
e usando bastante MapReduce para fazer sumarizações, gerar relatórios. E, inclusive, resultados de MapReduce vão para bancos relacionais para poder extrair novos relatórios, etc. Então, esse cara é uma solução híbrida também de MySQL e Mongo. E é isso. Tem tempo para pergunta ainda? É?